Today, on this episode of NAHA's International Podcast, our International Director for Brazil, Claudia Vaz, will be holding a conversation in Portuguese about the rescue of Brazilian indigenous wisdom and aromatherapy. The NAHA office is so happy to be able to offer podcasts for our international members, and we are very thankful that Claudia has taken time to host this episode. We hope you enjoy. Olá, sejam bem-vindos a mais um novo episódio do Beyond Aromatics Podcast. Esse podcast é parte da nova e especial série de aromaterapia internacional, apresentado pelos nossos diretores e representantes internacionais. Esta série é especialmente feita em várias línguas e seu conteúdo é essencialmente em aromaterapia. Cada episódio será diferente e trará uma variedade de tópicos por pessoas de todas as partes do mundo, que compartilham uma mesma língua, a paixão pelas plantas, óleos essenciais e medicina holística. Espero que você aproveite esse podcast e explore os nossos temas de toda parte do mundo. Esse podcast é apoiado pela Associação Americana de Aromaterapia Holística, a NAHA, uma associação sem fins lucrativos dedicada à educação, uso seguro e à eficácia dos óleos essenciais. Para saber mais sobre a NAHA e o que fazemos, visite o nosso website www.naha.org. Sou Cláudia Vaz, diretora internacional da NAHA, aromatóloga e empreendedora na área de bem-estar físico e emocional. Vamos lá? Nosso episódio é sobre o resgate da sabedoria indígena e a aromaterapia. E para falar sobre esse tema, convidamos a farmacêutica Caroline Montanher. Caroline é mestre em saúde coletiva e especialista em gestão de redes de atenção à saúde pela Fiocruz. Farmacêutica de formação, Caroline trabalhou na gestão e assistência farmacêutica da saúde indígena no Rio Grande do Sul, tendo a rica experiência da integração com as culturas Caigangue e Guarani. Assessorou a construção do curso Farmacêutica na Atenção Primária na versão para a saúde indígena, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É palestrante e avaliadora em diversas conferências. Atualmente, Caroline desenvolve educação em saúde através do seu canal do YouTube e Instagram, Saúde com Carol, com 2 L's. Olá, Caroline, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Olá, Cláudia. É um prazer estar aqui com você. Estou muito feliz. Gratidão. Nós que estamos. Caroline, você participou do projeto no Rio Grande do Sul de plantas medicinais e fitoterápicas. Nos conte um pouquinho como surgiu seu interesse no projeto, o que te instigou a se envolver com povo, cultura ou medicina tradicional indígena? Então, Cláudia, a minha história na saúde indígena começou em 2011, quando eu entrei na Secretaria Especial de Saúde Indígena, que é uma secretaria do Ministério da Saúde, que atua dentro das aldeias, cuidando então da atenção primária em saúde dessas comunidades. Naquele período, o meu desejo era realmente conhecer uma cultura nova, onde eu já respeitava e admirava toda a sua história. E eu estava terminando, em 2011, meu mestrado em saúde coletiva e tinha muito desejo, então, de poder contribuir com o meu conhecimento de farmacêutica, com essas comunidades. Então, ao mesmo tempo, veio o desafio de trabalhar sobre plantas medicinais com a saúde indígena. Desafio porque, para mim, era praticamente uma cobrança dentro de mim, uma cobrança pessoal de tentar instigar o uso, e conhecer como é que funcionava as plantas medicinais na saúde indígena. Era um desafio pessoal. E também, muitas pessoas na época já me falavam, me questionavam sobre como era o uso das plantas medicinais nessas comunidades. E até hoje, muitas pessoas têm essa curiosidade. Então, comecei a trabalhar com isso e, graças a Deus, encontrei alguns parceiros que foram importantes nessa caminhada. Como vocês sabem, aqui no Brasil, nós temos a Política Intersetorial de Plantas Medicinais e Fitoterápicos. Uhum. E aqui no Rio Grande do Sul, essa política está bem consolidada. E temos um projeto, o APL-PM Fito, que, então, através dessa política, desenvolve ações de plantas medicinais e fitoterápicos aqui no Rio Grande do Sul. E foi, então, esse projeto veio com um parceiro para mim aqui na CESAI conseguir desenvolver mais ações. E eu tive a oportunidade também
de participar, desenvolvendo um pequeno artigo, uma participação numa cartilha que foi desenvolvida por esse projeto também, que até foi aonde a Cláudia, eu acho que acabou me conhecendo e me encontrando. Exatamente, foi bem inspirador, viu? Uma experiência bem inspiradora. Caroline, vou falar um pouco mais sobre esses grupos indígenas, a gente quer abordar um pouquinho mais. E no Sul, são 4 grupos principais, né, de indígenas que lutaram e lutam pela sua sobrevivência e a sobrevivência da sua etnia e cultura, que são os Caigangue, o Xocleng, o Guarani e Xetá. Dessas etnias, elas... exceto a Xetá, as demais chegaram ao Sul há 2.000 anos atrás. Os seus territórios eles são muito conhecidos por florestas herbais, ou seja, pela riqueza das plantas medicinais, né? Quais etnias você teve contato e como foi essa interação? Então, aqui no Rio Grande do Sul, as principais etnias é a Caigangue e a Guarani. Existe também uma parte charrua, mas acho que não, são 3 ou 4 pessoas hoje dessa etnia aqui no Rio Grande do Sul. Então, aqui na parte norte do estado, eu trabalho mais com uma população mais numerosa, né, de caigangues. E também existem os guaranis, no entanto, eles pegam mais a parte litoral do estado. Contando um pouco sobre as características dessas comunidades, né, as relações para se comunicar, enfim, para se relacionar com essas comunidades, eu, né, branca, enfim, nunca tinha tido contato, né, com essas culturas. Então, para mim, como eu já falei, foi um grande desafio. E as relações são baseadas muito na confiança, né? Então nós precisamos ter em mente toda a história das comunidades indígenas, todo o processo de lutas, desde do processo da colonização do Brasil, as perdas que toda essa comunidade sofreu, né, culturalmente, enfim, também das questões territoriais, e por isso então o medo, né, que eles têm de também estarem confiando a um branco, e também a necessidade deles, então, por meio disso, de ter esse relacionamento de confiança, acima de tudo, para a partir dessa confiança, desse relacionamento, conseguir confiar em alguém e ter, para que a gente consiga ter acesso a eles, né? E consiga, por exemplo, no meu caso, atuar como farmacêutica ou como um processo de educação em saúde ou alguma outra orientação em saúde, tudo isso era muito então, isso muito me chamava a atenção, assim, era a questão da confiança. Como eu não trabalhava dia a dia dentro das aldeias, para mim foi mais difícil ainda, porque o meu polo, né, era aqui na cidade, em Passo Fundo, então eu não estava atuando especificamente dentro de uma aldeia. Eu consigo ir até as aldeias periodicamente, então eu não, e são vários, aqui onde eu trabalho é em torno de 35 municípios que existem aldeias indígenas próximas, então eu não estou todo dia na mesma. Então, isso dificultava muito essa minha relação com as comunidades. No entanto, né, já são 9 anos, hoje eu já tenho mais, acesso, né, a eles e uma relação mais consolidada, e isso ajuda muito no meu processo de trabalho. Deve ser muito lindo, né, você ter esse respeito e essa aprovação, né, de compartilhar, deles abrirem e compartilharem informações. Realmente é especial. Eu estava lendo mais sobre os caigangues, né, que a gente ouve muito sobre os guaranis, mas não tanto sobre os caigangues, e é lindo também a ligação que eles têm com a Mãe Terra, né, a sua cultura ela defende a terra. Eles falam que da terra saímos e da terra voltaremos, né? E na mitologia da Caigangue, os primeiros humanos eles saíram de um buraco na terra, ou seja, esse vínculo com a terra, com a natureza é muito especial. E com os guaranis, que veio do tronco da Tupi, né, e que nós temos aqui 3 subgrupos, o significado são os habitantes da mata, que é o que eles tinham o hábito, né, ou a competência de se esconder pela mata. Você percebe outras diferenças, alguma diferença entre os guaranis e os caigangues no trato, na escolha das plantas para uso medicinal? Sim, Cláudia. Como eu falei, a maior população aqui é caigangue. No entanto, se você perceber a questão essa cultural, né, a diferença de como eles tratam a escolha das plantas,
nós podemos ver que os guaranis, eles ainda, pelo menos pela minha percepção que eu tenho diante do que eu vejo, né, eles ainda conseguem preconizar mais a sua sabedoria cultural. Então, eles cultivam mais a sua cultura do que os caigangues. Até pela essa questão que você já explicou, da questão da Mãe Terra. Hoje, o povo guarani, ele se localiza ainda no mato, né? Ele precisa mais do mato para viver. Então, as aldeias, eles estão habitando ainda proximidades com o mato. Já o caigangue, principalmente aqui onde eu trabalho, e eu sei que tem outros estados do Brasil que é semelhante, eles já estão muito mais urbanizados. E isso faz com que tenham mais contatos com o hábito do branco, né? Então, ainda existe esse culto às tradições, né? O consumo de plantas. No entanto, é menos do que os guaranis. E todo esse processo de urbanização, que também a gente tem que citar aqui, na questão da territorialização, das propriedades rurais próximas às cidades. Então, tudo isso faz com que o interesse pelas plantas, o interesse diminua pelo caigangue. Porém, a gente sabe que ainda existe. Eles estão aos poucos perdendo espaço, a sua mata, né, por essa invasão mais urbana, inclusive das propriedades rurais, né. Mas, enfim, na medicina tradicional, a gente precisa cada vez mais de ter esse acesso à natureza, ao que é nativo, né, para as práticas serem mais efetivas. Você poderia falar um pouco mais dessas práticas? Porque foi engraçado, eu conversando com um médico, eu estava conversando sobre plantas, ele comentou, não são só plantas, existem outras práticas envolvidas, né, na medicina tradicional. Quais são elas? A medicina tradicional é muito ampla. Então, existem, além do consumo, né, do cultivo, na verdade não existe cultivo, existe o consumo das plantas medicinais, existem também os rituais espíritas, as rezas, os benzimentos, isso por conta também dos pajés, né, e dos cuiãs, que ainda existem. Infelizmente, eles são poucos, então eles são, digamos, os detentores, né, os mais sensitivos, e principalmente na questão das plantas medicinais, eles têm muito conhecimento sobre isso. Hoje são os anciões das aldeias, né? Existem poucos, infelizmente, existem poucos pajés e poucos cuiãs. Mas nos guaranis, a questão espiritual ela é muito mais preservada também, pela minha percepção, né? A espiritualidade guarani, ela está muito mais embasada nas questões da força da natureza. O pajé, ele tem uma missão de realizar a cura espiritual, porque toda doença, eles têm uma visão de que toda doença ela está fundamentada na questão espiritual. Então, é como se a doença fosse trazida por um espírito, ou que o pajé precisa identificar qual é esse espírito para deter e conseguir eliminar, então, essa doença. Então, nessas sessões de cura espiritual realizado pelo pajé, geralmente é realizado no Opu, que é o espaço de cura das aldeias Guarani. E junto a esse ritual, são queimadas algumas plantas com... O pajé, então, ele tem o seu cachimbo, né, que é cultural, que, enfim, que é nativo do pajé, essa forma de realizar a sua cura. Então, através da queima dessas plantas no seu cachimbo, ele vai ali rezando e vai tendo toda a ajuda também de pessoas ali da comunidade. Então, ele solta essa fumaça, que essa fumaça é medicinal. Né? Então, digamos que ele afumenta, né, usar essa palavra, as pessoas junto à reza, e essa fumaça traz a cura, junto com a reza, né? Traz a cura, ele reconhece o espírito, enfim, e traz a cura da doença da pessoa. Então, além disso, também, além desse processo de afumentar, né, e também da queima de plantas, também é utilizado chás, né? Então, depois a pessoa consome os devidos chás que o pajé vai estar indicando. Então, além dessas outras práticas, também existem benzimento, né, e rezas feitas pelo pajé.
no caso dos guaranis, e também existem o ritual dos cuiãs, né? Então, existia aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, eu tive a oportunidade de participar, que é um encontro de cuiãs, aonde eu também fui benzida, né? Eles fazem um ritual para todas as pessoas que desejam participar daquele ritual, e também eles fazem, então, uma maceração de plantas, é uma associação de plantas, e aí eles fazem, então, através dessa reza, através desse benzimento, eles fazem também esse ritual que foi aberto a todos que desejavam participar, né, indígenas e brancos. Já, então, a cultura Caigangue, como eu comecei a falar dos cuiãs, que aí é o líder espiritual Caigangue, pelo processo espiritual, pelo processo de urbanização que ele enfrenta, ele já perdeu mais essa questão da espiritualidade, dos costumes espirituais, tendo em vista principalmente a questão das igrejas pentecostais brasileiras que estão hoje dentro das aldeias. Então, se perdeu um pouco essa questão cultural, né? No entanto, os xamãs, né, os cuiãs, que são os líderes espirituais, caigangues, eles é um pouco diferente a visão, assim, eles não têm só a função da cura da doença. Os cuiãs, eles têm muita sabedoria referente às questões das plantas, da vida das pessoas, então ele é um conselheiro também, e ajuda a resolver as questões familiares, e para os caigangues, assim, todo mato, tudo que a natureza fornece, né, é remédio. Só que tem toda essa questão de que é remédio se é nativo, né? Eles não podem, então, cultivar nada, nenhuma planta, porque a visão deles da planta não é só essa visão de administrar, de fazer o chá, ou de fazer a sua maceração, a tintura, mas é da onde está vindo aquela planta, né? Em função dessa origem da terra, dessa importância que eles têm pelo processo da terra, a energia que essa planta foi onde essa planta estava plantada, né? Como ela foi plantada ali. Então, por isso eles evitam fazer a questão do cultivo. Eles preferem, então, por isso a necessidade da proximidade do mato, né? Porque eles precisam retirar a planta e ter essa sensibilidade de verificar a energia dessa planta, da onde ela está vindo, para que sim possa, então, fazer um efeito terapêutico, digamos assim. Ouvindo você falar, dá para perceber a importância da preservação dos conhecimentos tradicionais associados, né, à medicina tradicional, às plantas medicinais, ao remédio do mato, né, como é assim chamado, e até mesmo os métodos de utilização, né. Ouvindo você falar, você falou da inalação, também tem os banhos terapêuticos, né, que eles usam, ou seja, são linguajares que a gente usa hoje na aromaterapia e é usado há milhares de anos atrás, né, pelos nossos ancestrais. E cada vez menos ouvimos e aprendemos com eles, né. Como está sendo propagado e perpetuado esse saber, né, esses saberes? Eles passam para filhos, familiares, outras comunidades? Como que isso acontece? Então, devido à urbanização do povo caigangue e da proximidade dos medicamentos alopáticos a eles, o uso de plantas medicinais realmente diminuiu muito, né? O próprio sistema de saúde hoje, o SUS, então é ofertado a eles uma atenção primária em saúde dentro das aldeias, né? E claro, tudo isso é muito positivo porque eliminou muitas mortalidades indígenas, controla muitas morbidades. No entanto, tem esse lado do acesso ao medicamento alopático. E isso sim diminuiu muito a questão do uso e do repasse, né, da sabedoria popular das plantas medicinais. Mas ainda existe. Eu enfrentei muita dificuldade e muitas coisas eu não consegui descobrir, porque esse conhecimento é muito deles, né? E a gente precisa ter muito esse respeito de compreender que é uma sabedoria cultural deles. No entanto, nós herdamos muita coisa, né? Os chás que tomamos hoje, a maioria veio da população indígena, né? Mas essa sabedoria, ela infelizmente não é tão repassada assim. Uma vez até uma idosa me falou, eu questionei ela sobre uma planta que ela estava dando um chá para um neto dela,
E eu pedi para ela que chá era, né? E isso não foi só uma vez. E ela me disse que ela não iria me contar, porque ela não iria dar essa informação para uma FOC, que eles chamam FOC de branco, né? Uhum. E nem para o neto dela ela falava qual era o chá, quem dirá então para mim que era uma FOC. Então, existe também essa questão espiritual de estar repassando esses conhecimentos, né? De sentir se a pessoa está preparada ou não. E também, como eu já falei no início, a questão cultural de saber o que a pessoa vai fazer com esse conhecimento, né? Se vai simplesmente roubar deles, né? Eles têm essa visão também, né? De estar tirando deles um conhecimento. Então, sempre agindo com muito respeito sobre essas questões. E sim, os anciões, os mais velhos, né, eles têm mais essa sabedoria e muito pouco é repassado aos jovens. Então, o próprio sistema de saúde, a própria CESAI, ela consegue incentivar essas questões e juntamente com as escolas também dentro das aldeias indígenas para que seja repassado para as crianças, através de oficinas, através de atividades lúdicas, através do próprio consumo, né, para que as crianças não percam esse hábito, não percam esses conhecimentos. Porque, como eu já falei, os cuiãs e os pajés, eles são um número muito pequeno, né, aqui no estado, e o que também auxilia muito nessa questão do repasse da sabedoria é as ONGs que trabalham junto com as comunidades indígenas, né, junto com os municípios, então que também prevê então um trabalho de propagação dessa sabedoria das plantas medicinais, como eu já falei, com encontros, com oficinas entre eles mesmo, né, entre as comunidades indígenas. Como eu já falei, o próprio sistema de saúde também incentiva, de forma que muitas vezes eu não participava, né? A gente conseguia fazer o evento, mas nós não tínhamos autorização para participar. Mas a nossa intenção era que realmente entre eles isso fosse disseminado para tentar incentivar para que essa sabedoria não terminasse, né? Ou enfim, que a gente possa, através das gerações da cultura deles, dar continuidade. E você teve acesso, você teve essa abertura, né, de saber quais espécies e de que forma elas são usadas? Teve algum caso que você, quando perguntou, por mais que inicialmente fosse negativo, né, a transferência da informação, você conseguiu alguma informação? Tem alguma que você pode compartilhar aqui com a gente? Sim, como eu falei, existem muitas plantas medicinais que se originaram, né, o conhecimento através dos povos indígenas, mas hoje todos nós utilizamos, né? E então, assim, eles utilizam várias espécies, né? Então, como diziam os cuiãs, tudo que tem no mato é remédio. Então, é claro que muitas coisas eu consegui aprender com eles, mas muitas coisas também não, né? E eu respeitei isso. Enfim, sei que algumas coisas eu não tive acesso e ok. Para preservar a própria cultura deles, né? Mas muitas coisas então são usadas como nós usamos, assim, para cura e para prevenção. Então, assim, é utilizado troncos, raízes, folhas, dependendo então da planta, são usadas as partes, né? Então, geralmente os anciões sabem mais que parte daquela planta e aonde essa planta pode ser colhida para fazer o efeito terapêutico. Então, são realizados os chás, as tinturas, os macerados, é feito também pomadas, misturas para o benzimento, né, para os rituais deles, e a queima de plantas também, como eu falei antes, né, do processo lá do pajé, para ele ter essa fumaça para abençoar e fazer a cura das pessoas. Então, é mais ou menos assim. Hoje, o uso, o consumo é praticamente da mesma forma com que os brancos usam. Assim, a maioria das formas que é utilizado é na forma de chá. E os óleos essenciais, é que aromaterapia não é um termo usado, né, pelas tribos indígenas, mas muito do que você tem falado Isso. pelos métodos de utilização, das partes das plantas, né, tem muita similaridade. Os óleos essenciais na constituição da planta, ela serve para proteção, autodefesa, atração e cura, né? E que eles provavelmente devem observar e olhar a ação das plantas também na aplicação em nós, né, no corpo humano.
Você poderia contar para a gente quais espécies e como são usadas por essas tribos? Sim, como eu falei, algumas eu aprendi dentro do meu trabalho na saúde indígena, outras eu já sabia. Na cultura indígena não existe esse termo, né? Óleos essenciais. Mas o consumo de plantas, ele é muito semelhante, então, ao que é utilizado por nós, né? Pelos brancos. E sim, nós herdamos deles, dos indígenas, muitos conhecimentos, e eu trago aqui uma planta que é característica aqui do estado do Rio Grande do Sul, que é a Marcela. É, o nome científico dela é a Achirocline saturioides. Então, é uma planta muito usada como digestivo, problemas de azia, gastrite, má digestão, né? E também na cultura indígena ela é utilizada como calmante, como ansiolítico para os indígenas. Então, eu achei interessante trazer ela aqui, porque ela é uma planta muito característica aqui no estado, ela é muito. É, o consumo dela é alto e também ela não é uma planta cultivada, né? Ela geralmente é uma planta que se dá assim na mata, né? Ou próximo às matas, enfim, que é de fácil acesso, digamos assim, aqui no estado. E também a cultura indígena, ela trouxe as questões das plantas medicinais às comestíveis. Então, os pratos, né, as comidas dos indígenas, pelo menos alguns ainda conservam aqui no estado isso, é o fuá, né, que é uma das plantas que é feito através de uma erva que se chama erva moura. Eu não me recordo aqui o nome científico. Tem o cume também, que é mandioca brava, que eles chamam, que ela é fervida 3 vezes para perder a toxicidade e depois é frita. E esses dois são um prato bem tradicional indígena. Também tem o agrião, que eu pelo menos, né, a gente conhece como uma salada, o agrião, que se chama o Nasturtium officinale, que é o nome científico dele. Também é utilizado com propriedades expectorante, para tosse na cultura indígena, e também a gente encontra, né, no nosso consumo, se tu for ver na farmácia, hoje existem vários xaropes naturais, né, que contêm o agrião junto. Então, como eu vinha falando, nós herdamos da cultura indígena muita sabedoria referente ao consumo das plantas. Eu trouxe aqui mais alguns exemplos, Cláudia, que eu vou estar trazendo. Conforme a minha experiência, né, eu acabei que fui anotando algumas coisas durante o meu processo de trabalho, e como eu falei, algumas eu tive acesso ao conhecimento, outras não, mas para trazer aqui para mostrar para vocês que o consumo dos indígenas e dos brancos ele se assemelha, né? E o que é muito muito interessante também é que o consumo cultural, né, o consumo das plantas na cultura indígena diante da sabedoria cultural, ela é muito semelhante ao que traz os conhecimentos científicos, né? Então, são muito poucas as plantas que não conferem um com o outro. A maioria delas confere. Então, eu trouxe aqui também a aroeira, que aqui no Brasil se chama o Esquinus terebintifolius, é o nome científico. Os indígenas, então, eles usam muito para o tratamento de fraturas. Também eles podem fazer pomadas. As pomadas deles geralmente é misturada com a gordura do porco, junto com o cozimento dessa planta. Enfim, eles fazem esse tipo de pomadas para passar também nessas fraturas. Também pode ser usado no caso de gastrite, bronquite, na forma daí de chá, essa planta. A outra é a avenca. A avenca é uma planta também muito conhecida aqui no Brasil, que o nome científico é o Adiantum capillus veneris. Também possui propriedade medicinal, sedativa, diurética, anti-inflamatória e expectorante. Então, também, segundo a cultura caigangue, ela é utilizada para prevenir recaída de parto, ajuda a limpar o útero das mulheres, e é usado o caule e as folhas. Então, faz essa limpeza depois da gravidez também, né? Serve para tratamento de catarros, tosses, afecções bronquiais, e essa planta, ela é encontrada aqui no estado, né, em lugares úmidos e perto de rios das comunidades indígenas. Outra planta que eu trago aqui, que nós temos essa sabedoria também vinda da cultura indígena, é a babosa, que é o aloe vera. Então, a babosa ela é muito utilizada também para tratar feridas, cicatrizar feridas, infecções, a questão da hidratação, né, dos cabelos. Então, tira a parte líquida que tem na planta,
dentro, né? Tu abre a folha e faz aquela parte líquida, coloca sobre o local, né? Sobre o ferimento, digamos assim, para cicatrizar. Também pode ser feito em forma de atadura. E lembro desde que eu era adolescente, né? Minha mãe me ensinou a passar babosa nos cabelos para hidratação. Então também isso é uma coisa que a gente aprendeu através dos tempos, né? Através também da cultura indígena. Dos nossos avós também, né? É, isso. Outra planta que eu trago, assim, é muito interessante, é o cipó mil homens, que também é bem utilizado, que o nome científico é o Aristolochia galeata. Cipó mil homens, ele é fervido tronco, até sair, então, o óleo essencial do cipó, segundo o que eles me falavam lá na aldeia. Então, quando tiver morno, né, essa água, depois de fervida, tiver morno, então toma o copo cheio desse remédio. E aí, então, para cólicas menstruais, dores abdominais, é utilizado, então, dentro das aldeias dessa forma. Então, são vários exemplos, assim, que eu até dei uma pesquisada aqui nas minhas anotações, que eu relembrei, né? Mas, como eu falei, em sua maioria, elas fecham com o consumo de nós brancos, né? Então, são poucas coisas que diferem um consumo do outro. Nossa, que linda experiência, adorei, adorei. Vou entrar mais nessas plantas, algumas nunca tinha ouvido falar, outras sim, comuns, né, desde a da época dos avós, como eu falei da babosa, é bem interessante. Isso. O que é bastante interessante é que as plantas brasileiras, né, de nativas brasileiras, elas estão cada vez mais na mídia, né? Está se falando muito sobre as nossas plantas, os poderes, os ativos que elas têm. E uma que tem se sobressaído muito é a copaíba, né? O óleo essencial de copaíba, ele é usado aqui no Brasil há mais de 500 anos pela medicina tradicional. Ele é muito falado, mas outras plantas que você trouxe aqui, como a aroeira, né? A avenca, são plantas ainda que a gente pode explorar muito através de estudos científicos, né, aplicação na área medicinal, como remédios, enfim, tem muita coisa ainda para ser explorada, né, muita informação ainda para ser absorvida e explorada, né. Assim como as técnicas da medicina tradicional, a aromaterapia ela é uma prática complementar aos tratamentos e tem foco no bem-estar. Você tem alguma experiência, algum caso que você pode trazer para a gente? Então, eu sei que existem plantas que são utilizadas para várias finalidades, né, dentro na cultura indígena. O que eu lembro, assim, que me chamou muito a atenção uma vez que eu estava dentro de uma aldeia, e essa aldeia era bem próxima aqui ao município de Passo Fundo, e lá eles têm um cultivo, né, e lá já é um pouco diferente, eles têm um horto, né, uma farmácia viva, que a gente chama. Lá eles cultivam algumas plantas. E aí eu fui conhecer, e aí eles me falaram que lá era um local que tinha passado por alguns conflitos, e existiam pessoas muito ansiosas e algumas depressivas pela perda de familiares, e que eles gostariam muito de ter lá naquela aldeia a erva de São João. A erva de São João é o Hipericum perforatum, que também é muito conhecido e já cientificamente também conhecido e estudado sobre os efeitos dele na questão da ansiedade e depressão. E aí, lá naquela aldeia, por também a maioria das pessoas já trabalharem externamente, né, dentro do município, e não trabalhar lá dentro, ou não permanecerem, e pela questão da urbanização, não se encontrava mais essa planta no mato, né, ou lá nas proximidades das casas. E aí, diante dessa necessidade, então, eles recorreram à Emater, que conseguiu com essa muda, né? Eles estavam tentando, então, cultivar essa planta lá, porque, segundo eles, fazia muito efeito e era muito utilizada antigamente, e agora eles estavam sentindo falta disso. Então, foi uma coisa que me chamou muito a atenção, porque, sim, é uma planta já cientificamente comprovada pelos seus efeitos, né? E pelo fato deles reconhecerem a necessidade do cultivo, a gente já consegue perceber a importância, né, e a eficácia dela. Então, isso eu achei muito interessante.
E na fase que nós estamos, né, nessa pandemia, uma planta que traz o acalmar da ansiedade e da depressão é muito bem-vinda, né? Com certeza. Você tem alguma curiosidade, algum caso engraçado ou diferente para compartilhar com a gente? Olha, nesse meu tempo eu tive várias experiências interessantes que me trouxeram muito conhecimento, assim. Falando na questão da espiritualidade guarani, é um caso que não é nada engraçado, mas bem pelo contrário, que nós vimos uma criança, ela tinha aproximadamente 6 anos, e ela estava num quadro de pneumonia, e nós precisávamos internar ela, porque ela já estava num quadro avançado. No entanto, a família e o pajé preferiram deixar ela dentro da comunidade para fazer para fazer o ritual de cura dela, né? E, infelizmente, com a questão da fumaça, né, de todo aquele ritual, a criança piorou, né? E aí ela veio até a falecer. Então, são questões difíceis dos profissionais lidarem, porque nós precisamos respeitar e compreender a cultura, mas ao mesmo tempo nós precisamos ajudar, né, salvar vidas. Então, isso me chocou muito, assim, né? Porque é uma questão difícil, principalmente para os profissionais que estão atuando junto com eles. Outro caso é a questão que uma vez existia um senhor que tinha DPOC, um problema pulmonar crônico, grave, né? E usava vários medicamentos. E ele também usava bombinhas, né? Os dispositivos inalatórios. E tinha dificuldades de usar. Eu fazia algumas visitas domiciliares na residência dele. E ele estava de saco cheio de usar os medicamentos. E um dia ele me falou que não ia mais usar, que ele ia acreditar na raiz de jafé. E eu, né, já fiquei surpresa, estava assustada com tudo aquilo. Fiquei pensando e pensando o que era a raiz de jafé, porque na minha cabeça a raiz de jafé era uma raiz de uma planta, né? E aí eu dei um tempo para ele, né? Aí depois eu disse, mas eu gostaria de saber o que é, onde é que está essa raiz de jafé, né? Aí ele me falou que a raiz de jafé era a palavra de uma igreja que ele estava frequentando, né? Que então ele ia confiar nessa palavra, que era a raiz de jafé, provavelmente era o nome de um livro, enfim, não sei direito o que era, mas que ele não iria mais usar os medicamentos. Por mais que a gente tenha conversado para ele continuar usando, ele não usou. Daí na outra semana, claro, ele internou, e aí voltamos a conversar, e ele então compreendeu da necessidade dele usar a raiz de jafé, mas não deixar de lado o medicamento que ele precisava usar, né? Então essa também foi uma experiência que eu levo comigo de muito, muito interessante. Dá assim para entender porque precisa de evidência de estudos científicos. Exatamente. A raiz de jafé, né, teria que ser estudada. A fé, ela ajuda, mas não existe, não dá para garantir que só a fé faça milagre, né? A gente precisa confiar na ciência. Olha, estamos chegando ao fim. Mas assim, o que eu entendo é que a prática de medicina tradicional e os remédios do mato, né, eles trazem muitas vezes insegurança no seu uso, né, e que surgiu a necessidade das evidências dos estudos científicos, que a gente acabou, né, de falar daqui da raiz de jafé, mas eu estou brincando, até mesmo das plantas medicinais usadas por eles. Por outro lado, nós temos uma sabedoria indígena que veio de centenas e milhares de anos e baseada em vivências, e que muitas vezes é negligenciada e esquecida, né? Então, o resgate da sabedoria indígena e do seu conhecimento, da integração com a natureza, ela fortalece e agrega ainda mais os conhecimentos da aromaterapia. Caroline, muito obrigada por compartilhar essa sua experiência conosco, seus conhecimentos, seja sempre bem-vinda. E eu tenho certeza que temos muito ainda para falar, né? E você está sempre bem-vinda aqui no nosso podcast. Ok, Cláudia, muito obrigada pelo convite, adorei participar dessa conversa. É uma experiência mínima que eu trago aqui, talvez não tenha trazido muita coisa, porque realmente precisamos, como eu falei, respeitar os conhecimentos indígenas, né? Uhum. E incentivar, né, a sabedoria indígena dentro da sua própria cultura, dentro das suas próprias comunidades, e
também trago aqui, de repente, você trazer um dia, né, um próprio caigangue, um próprio guarani, um indígena também para estar conversando contigo, eu acho que também é uma questão interessante. Mas agradeço imensamente o convite. Olha, já está convidado. Vamos tentar achar algum parceiro para vir conversar e somar, né, com essa discussão. Mas assim, agradeço muito o convite. Eu que agradeço. Muito rico mesmo. Isso, então agradeço, um abraço para ti e eu estou à disposição. Esse podcast tem um oferecimento da NAHA, que é a Associação Americana de Aromaterapia Holística. E quem quiser saber mais sobre o trabalho da Caroline, pode entrar no YouTube e Instagram, no canal de YouTube e Instagram, que é o Saúde com Carol, com 2 L's. Muito obrigada!